Boa tarde. Bom, tá bom o fone aqui. Antes de mais nada, eu queria agradecer em meu nome, em nome do IBAMA, pelo convite. Me sinto muito honrado em falar onde Portugal se fez, dos povos originários do Brasil e como as instituições brasileiras estão lutando para restabelecer o protagonismo deles na gestão do fogo e maior participação deles na definição do manejo do fogo no Brasil. Quando a gente fala em incêndios florestais no Brasil, em queimadas e no mundo, a gente sempre tem que lembrar que é um mundo em mudança. As práticas que a gente tem para manejo e proteção e supressão dos incêndios, elas podem não ser suficientes para, mesmo se elas adequadas hoje, elas podem não ser suficientes e adequadas no futuro próximo. Em que sentido os incêndios e as queimadas estão mudando no mundo? Numa série de dimensões do uso do fogo. Aqui é a dimensão das técnicas de produção de roça. Esse padre jesuíta, João Daniel, ele foi expulso do Brasil pelo Marquês de Pombal, ficou preso em Belém um tempo antes. E ele descreve como eram feitas as roças no Brasil, pelos indígenas na época, sem ferramentas de ferro. Então a tecnologia, uma coisa que eu quero citar especificamente sobre esse texto, é que eles não cortavam as árvores grandes, eles anelavam as árvores grandes que morriam em pé. Então a quantidade de carbono emitido na atmosfera pelas queimas e o calor que atingia o solo e interagia com a microbiota do solo, não é comparável com as mesmas roças, com o uso de motosserra e outros utensílios. Então tem a mudança nas técnicas de produção do uso do fogo, tem mudanças nos usos que o fogo é feito para a produção material dos bens. Não sei se vocês conhecem o capim-dourado, essa espécie aqui. Dessas hastes aqui das inflorescências, depois que a planta morre, é feito essa biojoia. Os xerentes, que são uma etnia do Brasil Central, do Cerrado, eles não faziam uso dessa biojoia para o uso comercial. E hoje eles fazem. E o manejo deles que usa o fogo para acelerar a rebrota, e o manejo deles eu achava que era o uso do fogo que fazia estava sendo excessivo, que estava se perdendo as espécies, que eles estavam reclamando que a produção era menor. E pelo que eu entendi quando eu fui lá esse ano que passou, na verdade que eles colhem muito cedo, porque como tem pouco capim, eles colhem muito cedo, e eles acabam retirando a plântula inteirinha, que é uma planta baixinha, rasteira, ela dá nas veredas, nas áreas do cerrado onde tem muita água, são campos muito úmidos que verte água Enfim, então também tem mudanças tecnológicas associadas ao uso econômico da natureza e o famigerado, a mudança climática global, né? Eu vou falar mais dessa figura aqui acima. Aqui é a frequência de incêndios longos anual. A figura acima aqui, você vê que o Brasil, essa porção do Brasil Central, está próxima à escala máxima de mudança do aumento da duração da estação seca, né, da temporada de incêndios florestais. E é possivelmente a área mais extensa no mundo onde essa mudança aconteceu. E o que significa isso num número mais palpável? É que a cada ano você tem um aumento de um dia na temporada de incêndios florestais. Então, se a gente tinha 4 meses de seca, de temporada de incêndios florestais, hoje a gente tem 5. Se a gente já tem 3, a gente tem 4. Isso nos últimos 35 anos. Isso é menos tempo do que eu tenho de vida. Então, a gente está falando de um cenário de mudança, e um cenário de mudança rápida, em todas as suas dimensões. Essa aqui é a definição que uma pesquisadora da UNB, de Brasília, e colaboradores fez sobre o manejo integrado do fogo, a brasileira, como a gente incorporou. E eu gosto de frisar que reduzir os conflitos talvez seja a coisa... O manejo integrado do fogo no Brasil, ele acabou virando sinônimo de queimas prescritas. Se vocês colocarem no Google, vocês vão ver que tem um vídeo feito com os indígenas de Javaé, pela uma profissional da FUNAI, que foi nossa colaboradora, dizendo que é mifando a ilha, que é uma ilha fluvial imensa. E mifando ainda é queimando a ilha, queimando de forma prescrita a ilha, né? Queimando como uma estratégia de manejo de proteção.
Mas eu acho que o que mais a gente se beneficiou dessa incorporação, desse novo paradigma de gestão, é incorporar a dimensão afetiva, os saberes e as práticas das populações rurais no manejo das paisagens, né? E isso diminui muito o conflito, eu vou falar brevemente depois. Mas quando você impõe que as comunidades rurais, em condições que elas são aptas a fazer uso do fogo, elas não possam, de certa forma, você está excluindo o território ancestral delas próprias. Porque a dimensão econômica dela fica comprometida e com isso eles vão se afastando, vão perdendo a dimensão afetiva daquele espaço. Então é importante a gente ter isso em mente. Uma questão de como a gente começou a fazer as queimas prescritas foi que a gente não sabia como os sistemas ecológicos brasileiros iam responder ao fogo queimado, ao fogo prescrito, essa queima prescrita. E nesse sentido, a gente fez parceria com o órgão de fomento de pesquisa do Brasil, que é o CNPq, para produzir informações de campo, para tomada de decisão informada sobre como a gente tem que manejar os limites de resistência e de sensibilidade dos sistemas e como as comunidades rurais, as comunidades indígenas estavam interagindo com esse fogo. Tanto o fogo institucional, como esse fogo tradicional estava se retroalimentando do manejo que a gente está levando para as comunidades também. Eu esqueci de falar, a gente contrata em terras indígenas, em outros espaços rurais, brigadistas por 6 meses, né, durante a temporada seca. E a gente contrata indígenas também. Então a gente também tinha um receio de como que o manejo mais institucionalizado ia se somar ao manejo tradicional. Aqui está a área onde a gente coloca as brigadas. Aqui são os biomas brasileiros, tá? Aqui é a Amazônia, esse aqui é o Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Campos Sulinos e Caatinga. As nossas brigadas, em amarelo, são brigadas indígenas, em vermelho são as localidades que têm brigada de assentamento, e em azul é uma brigada numa área quilombola. Quilombolas são remanescentes comunidades de pessoas escravizadas que ou fugiram da escravidão ou após a abolição formaram comunidades, e a legislação brasileira ela reconhece direitos territoriais dessas populações. Eita, apertei errado. No total, o Preve Fogo Ibama, ele está responsável por administrar a gestão do fogo, junto com instituições parceiras, de quase 20 milhões de hectares, com 70 áreas e uma quantidade de mais de 170 mil pessoas, né? Então, tem uma dimensão territorial significativa, as pessoas atendidas e beneficiadas também é uma dimensão significativa. E aqui é só uma lista para vocês verem a quantidade de etnias indígenas com quais a gente trabalha em parceria. Cada etnia é uma língua, é um povo, é uma tradição, são biomas diferentes, realidades físicas diferentes e históricos de contato diferentes, às vezes mais agressivos, as que as pessoas sofreram mais para chegar no tempo presente, e outras que conseguiram chegar de forma menos sofrida. Então a gente tem que lidar com realidades distintas, né? Isso aqui e a necessidade de mudança de atitude. Esses indígenas não estão em indumentária de combate, eles estão em indumentária de festa. Era o Quarupi, que é a festa religiosa dos mortos mais importante do Xingu, e teve um grande incêndio, eles tiveram que sair das festas para combater, com o que tinha à mão. Então, eles estão com roupa de festa, né? Então, e tentando fortalecer essas comunidades em relação o que é contemporâneo, os desafios contemporâneos, que eu gostaria de citar também que as brigadas do Preve Fogo Ibama, elas se relacionam com os ODS da ONU, que é o de combate à desigualdade, na hora que a gente contrata povos que são
tradicionalmente marginalizados economicamente no Brasil. A adaptação ao clima, que é um dos objetivos do ODS, e a proteção da vida terrestre. Bom, a savana brasileira, o cerrado, é o nosso maior bioma em que o fogo tem um papel ecológico muito claro. Essas figuras são desse artigo aqui, tá? Aqui esses círculos aqui, eles identificam as áreas das savanas de 3 continentes, da América do Sul, da Austrália e da África. A gente tem bioma o cerrado no Brasil, a savana sul-americana no Brasil e na Venezuela. O que eu quero que fique dessa figura é que a África e a Austrália, elas têm mais semelhança nos fatores climáticos e de solo que condicionam o regime do fogo que o Brasil. Então, a savana brasileira, ela está num espaço multivariado aqui de precipitação e de temperatura, em que nos outros continentes a gente já tem floresta. Então, a nossa savana, ela é uma savana mais úmida. E o fogo, ele tem efeito na mortalidade das árvores. Quanto mais fogo, menos árvores. Mas a gente tem uma contribuição do solo que os outros biomas não têm. Então, a nossa savana, ela é condicionada por solo. Talvez seja uma restrição ao aparecimento de florestas nesse espaço aqui de temperatura e umidade. Por que eu estou falando isso? A gente tem que planejar as queimas e tem um objetivo de conservação nisso também. Não é só evitar grandes incêndios, a gente está falando de manutenção da biota e da conservação. Então, em parceria com as comunidades, esse foi uma tecnologia, uma técnica que a gente aprendeu a fazer com o projeto Cerrado de Alapão, né, com um consultor alemão, para planejar as queimas. É um mapa Bom, depois eu falo sobre o que é o mapa. O fogo no Brasil, no Cerrado, no fim da estação seca, ele tende a ter um dano nas espécies arbóreas muito, muito grave. Tende a causar uma alta mortalidade das espécies arbóreas. Mas no início da estação seca, ele tende a ter um efeito baixo na mortalidade. Isso faz com que o quê? Se a gente queima no início da estação seca... Desculpa, gente. Se a gente queima no início da estação seca, aqui é a quantidade de biomassa seca, morta, combustível, que vai ser consumido pelo incêndio florestal. A gente não vai ter no fim da estação seca, que é quando os incêndios são mais agressivos. E essa foi a estratégia que a gente pensou para o manejo, para a implementação das queimas prescritas. A gente usa esse mapa de carga de combustível que eu vou falar, no início da estação seca, que na parte do Brasil Central é de maio a junho. Aliás, aqui é o fim da estação chuvosa e no final da estação seca. Isso mudou um pouco porque as brigadas indígenas estão pedindo mapas com mais frequência. Mas essa é a estratégia original, que eu coordenei a implantação A estratégia foi pensada pelo Jonas Frank, que é o consultor alemão, né? Eu coordenei a implantação, a produção dos mapas. Ela se assenta o quê? Esse mapa de carga de combustível, ele se assenta em quê? Na assinatura espectral de cada alvo da superfície da Terra. Cada alvo tem uma assinatura espectral, uma resposta de reflectância, que a gente pode medir por satélite. E com isso a gente consegue detectar qual que é a proporção daquele pixel que tem um dado alvo para manejar. E quais os alvos que a gente procura? A gente procura vegetação seca, principalmente. Aqui é vegetação senescente, né? Grama seca está aqui. Então a gente procura essa assinatura para identificar as áreas de maior risco de grandes incêndios. A gente tem um problema de mistura espectral, que é que nenhum pixel na natureza ele é puro. Mas essa metodologia estatística consegue diferenciar para a gente qual que é a proporção daquele pixel que tem o alvo que a gente está interessado. E essa aqui é a assinatura espectral dos 3 alvos que a gente usa para a confecção dos mapas, né? Aqui é combustível verde. Aqui, só para vocês, não sei quem mexe com sensoramento remoto aqui, quem trabalha com geoprocessamento, aqui é o espectro visível. A gente enxerga só esse pedacinho aqui
do espectro eletromagnético. Essa montanhazinha aqui é o verde. É por isso que a gente vê a vegetação verde. Tem um pouco de reflexão na cor verde nas plantas. Mas com essa assinatura espectral essa aqui ó, é vegetação seca, morta, não fotossintetizando. Aqui é solo escuro e aqui é solo sem água. Então, com essa resposta espectral, com essa assinatura, a gente consegue fazer esses mapas de carga de combustível. Eu vou mostrar o mapa depois. O que é importante é que os mapas, eles têm uma relação, eles indicam muito consistentemente qual que é a biomassa disponível em campo. Então, eles conseguem indicar matematicamente, numericamente, qual que é a biomassa, mesmo sendo um processamento de uma imagem satélite, qual que era a biomassa se eu medisse, cortasse a biomassa seca e pesasse ela numa balança. E aqui é um pedacinho do mapa de carga de combustível, e isso aqui é a foto desses pontos. Aqui a gente tem uma área na área A, é uma área que não queima há algum tempo. Então ela aparece em vermelho no mapa, e essa aqui é a realidade de campo lá. Então tem uma mistura, você tem árvore, tem solo, tem vegetação verde aqui, mas tem uma alta abundância de gramíneas mortas, que é o principal combustível nesses biomas. Aqui a gente tem um incêndio que passou provavelmente depois do fim da estação seca, já no finalzinho da estação seca ou no início da estação chuvosa. E a rebrota foi pequena ainda. Então ela aparece no mapa como combustível, como solo. Esse azul aqui a gente interpreta como solo. E aqui, uma região de limite entre as duas feições. A gente capacitou os índios a interpretar esses mapas. A gente manda eles através de programas de geoprocessamento, eles vão com o celular, e com isso, e os treinamentos e o conhecimento tradicional, eles fazem, junto com a gente, o planejamento das queimas. E qual é o objetivo das queimas? Eu falei brevemente por causa do tempo, que o manejo integrado do fogo, como a gente tem trabalhado no Brasil, é para evitar incêndios tardios no cerrado, na savana brasileira. E evitar que os incêndios tardios, principalmente os tardios, eles atinjam vegetação sensível ao fogo. Então, essa aqui, ó, isso aqui verde, é uma vegetação, é uma floresta. Né? Aqui também, o cerrado ele tem muita heterogeneidade espacial. Então, a gente tem uma floresta úmida na beira do rio aqui, e do lado já tem combustível seco. Se queimar em setembro, que é o fim, setembro, outubro, que é o fim da estação seca, queimar isso aqui, ele vai atingir ele vai atingir essa floresta, que é um ambiente sensível ao fogo. Ele tem pouca resistência, embora esteja numa matriz de vegetação resistente ao fogo. Então, para evitar esse tipo de incêndio tardio em vegetação sensível, a gente queima aqui. Tem baixo impacto biológico, sobretudo nas arbóreas, que o fogo é baixo, de baixa temperatura. As espécies herbáceas do cerrado, elas têm resistência ao fogo, as arbóreas também. Mas as herbáceas, elas têm uma proporção da sua biomassa grande embaixo do solo. Então elas perdem a parte aérea, mas elas brotam dias depois. Muitas usam isso como estratégia de reprodução, que após a passagem do fogo elas florescem. Porque aí as sementes vão cair sem competição com plantas adultas. E isso aqui é uma figura que é uma publicação da qual eu faço parte com o Jonas Frank, que não está publicado ainda, que foi o consultor, é que nas áreas de cerrado que a gente começou a manejar as queimas prescritas nesse modelo, no início da estação seca ou no fim da chuvosa, a gente tem uma mudança do regime do fogo. A gente tem um aumento dos incêndios das áreas queimadas no início da estação seca ou no final da estação chuvosa, e uma redução dos incêndios tardios, que são os que mais causam dano à biodiversidade. Essas queimas são feitas e planejadas pelos indígenas com apoio nosso, apoio técnico, mas no Wildfire Brasil, inclusive, foi muito interessante, porque um indígena xerente apresentou como o conhecimento tradicional estava se alimentando de tecnologia para gerir as próprias propriedades. As próprias propriedades não, as próprias terras indígenas. E uma coisa que tem acontecido como um efeito secundário é que, como a gente não tem incêndios tão agressivos, que consomem tanta biomassa, no fim da estação seca, está havendo um acúmulo de combustível. Então, é uma situação nova que a gente pode ser positivo,
porque isso pode ser positivo para a biota local, isso pode ser um aumento do risco futuro, mas, por enquanto, é um resultado que a gente interpreta como positivo, porque a gente está evitando emissões, está diminuindo a mortalidade das espécies, dos indivíduos que a gente mede em campo, e tem efeitos positivos para a comunidade também. E como que fica uma área manejada dentro do sistema? Isso aqui era antes da gente da adoção das queimas prescritas como uma das estratégias de gestão do território. Isso aqui você vê que tem tudo com a mesma cor, tem muita biomassa. Ela queimou há 2 anos atrás, possivelmente, ou há 3, teve uma grande rebrota de biomassa, uma grande produtividade primária nesse espaço, e depois não teve nenhum incêndio. Aqui, por outro lado, todo esse espaço queimou, possivelmente no último ano, e as plantas não tiveram tempo de se recuperar a biomassa. Então tem um solo exposto. Então o que a gente tinha, aqui é uma área do Tocantins, gerida pelo ICMBio, que é uma outra autarquia federal brasileira. O que a gente tinha eram grandes incêndios, que ocupavam grandes territórios e causavam um grande dano. Com a adoção da queima prescrita, a gente tem uma coisa mais em escala pequena. Então você vê que tem poucas áreas homogêneas. E não sei se quem acompanha a literatura ecológica de fogo, da ecologia do fogo, isso a academia tem chamado de pirodiversidade, que é manchas com históricos de fogo distintos, e que teoricamente seria salutar para a proteção e manutenção da diversidade ecológica. De novo, em relação à mudança do clima, né? Isso aqui é um vídeo produzido pelos índios Ipeng do Xingu, é um documentário produzido por eles, em que eles conversam eles discutem para onde foram as andorinhas, como que as mudanças climáticas afetaram o regime ecológico local, a ponto das andorinhas migratórias não estarem aparecendo no Xingu na época que elas apareciam. Obviamente, isso também tem um efeito com fogo, né? E no Xingu, eu tive na comunidade de Ipeng, eles estão muito perplexos, porque eles não conseguem mais controlar o incêndio com as práticas tradicionais. Eles estão se sentindo desafiados em manejar a área como eles faziam. Então, eles primeiro vou mostrar o que tem acontecido a partir das imagens de satélite e de dados da academia, e depois falar como eles estão tentando se adaptar a essas mudanças. O Parque Indígena do Xingu, ele tem essa composição aqui, ó. Ele tem uma floresta, ela é a porção final da Amazônia. É um pedacinho da Amazônia que entra no Cerrado. Então a gente tem essa vegetação de floresta amazônica, que é semidecidual. Parte das árvores perdem as folhas na seca. E tem espécies do cerrado aqui, então é uma área de tensão ecológica. Tem uma invasão do cerrado, de algumas espécies do cerrado, que é uma savana, igual tem na África. Eles manejam com fogo as roças e essas áreas, não sei se está conseguindo ver aqui no contraste dessa imagem aqui, da projeção, mas que são campos condicionados pelo pico de inundação anual. Elas ficam embaixo de água uma parte do ano, depois a água seca, e aí isso impede, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, impede a ocupação desses espaços por florestas que tem no entorno. Tradicionalmente eles queimavam essas áreas com pouco cuidado, porque a floresta funcionava como um aceiro, a umidade da floresta funcionava como um aceiro, e manejavam essas áreas de campo com fogo. O que tem acontecido é que aqui ó, são os focos de calor, os focos de calor, os picos, aquifers do MODIS. Quanto mais azul, mais antigo é o fogo no mesmo ano. Quanto mais vermelho, mais recente. Então a gente vê claramente que o fogo começa nessa calha do rio e atinge a floresta. A floresta não tem nenhuma resistência ao fogo. O campo tem. Então a gente tem uma alta mortalidade das espécies arbóreas. Aqui é o detalhe, eu vou passar por causa do tempo. O que tem acontecido é que incêndios anteriores têm causado uma degradação da floresta e transformado ela numa vegetação mais inflamável.
E em 2010 teve uma grande seca lá. Os incêndios nessa região do Brasil eles são causados pelo sistema climático chamado El Niño, né? E o outro do Atlântico Norte. São dois sistemas climáticos que, quando eles têm a temperatura do oceano está mais alta, a gente tem pouca chuva na Amazônia, nessa parte da Amazônia. 2010 foi um ano que os dois sistemas climáticos estavam alterados e teve muito pouca chuva. Teve grandes incêndios. Esses grandes incêndios aqui, ó, aqui a quantidade de foco de calor, Pixel Active Fire do MODIS, detectado na área, e em verdinho é aquele campo que está a formação pioneira, que o IBGE classifica como, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, classifica como vegetação pioneira associada a ambiente lacustre, mas é um campo. E em vermelho são as florestas, que não deveriam queimar. Então a gente vê claramente que depois de 2010 houve uma mudança na proporção em que queima cada fitofisionomia. A gente tem muito mais foco de calor nas áreas de floresta do que tinha antes, e incêndios medidos por satélite mais intensos em calor, que liberam mais calor. Ao que está associado a isso aqui? A queimar mais biomassa. A hora que queima as árvores, a serrapilheira, as árvores mortas, a gente tem mais carbono sendo emitido e maior liberação de energia térmica que o satélite consegue perceber. E como que é o processo de degradação dessa floresta? Essa aqui é aquela calha do rio, aquela vegetação campestre, tem áreas de lago que não secam, e eles queimam. Isso aqui foi em 2007. Aqui em 2008, em julho, que é antes do pico da temporada de seca, a gente vê esses arcos aqui. Esses arcos são cicatrizes de fogos anteriores, que aconteceu entre 2007 e 2008, na estação seca. Aqui já é em outubro, no final da estação seca de 2010, aquele ano que eu falei que foi muito agressivo. E você vê que o fogo vai até mais longe. E áreas que tinham... E a distância entre uma área verdinha que queima pouco e uma área vermelha que queimou muito, ela vai aumentando. Ninguém sabe exatamente por que deixa esse padrão de queimas. A hipótese mais plausível é que queima de dia e de noite. A de noite com menos intensidade mata menos, e a de dia com mais intensidade mata mais. E a gente vê isso aumentando, distanciando da calha do rio, e criando esse cenário aqui. Que esse aqui é o tal do mapa de carga de combustível que a gente falou. E você vê que a gente tem anéis de muito combustível e anéis de menos combustível. E para os leigos do Brasil, quando eu estou falando, para não especialistas, o exemplo que eu dou disso aqui é que nem o cigarro. Porque o cigarro tem aqueles anéis, que não sei se é pólvora ou o que é para ele queimar mais. Então o fogo chega num lugar que tem mais combustível, ele volta a pegar a intensidade, aí atinge a floresta que queimou pouco no ano anterior, que queimou de noite, possivelmente, e aí consome isso. Então a gente está tendo um processo de retroalimentação constante de degradação da floresta e tornando ela um ecossistema mais inflamável. Essa aqui é uma foto da área. Aqui é a tal da calha do rio, o campo. Aqui é a floresta degradada pelo fogo. Logo depois da passagem do fogo, né? Então, para lidar com essa mudança do regime do fogo, o que os índios Equipeng estão fazendo? Primeiro eu queria citar isso, que é de muito orgulho deles. Eles foram apoiados por programas internacionais, e eles vendem semente do Xingu para reflorestar o entorno das florestas lá, que foram... As áreas de fazenda foram degradadas e derrubadas da floresta. Aqui é a aldeia Ipeng lá, o Polo Pavulu. O que eles estão fazendo? Porque o fogo... 5 minutos? Eu acho que eu terminei antes disso. O fogo não é uma coisa estanque, distante da vida. O fogo está integrado na comunidade de uma série de formas. Então, uma das inovações que eles fizeram com as roças, que eu queria citar, é que eles começaram a fazer aceros que eles não faziam. E eles fizeram um acero de um jeito que eu nunca tinha visto. Eles fazem um acero dentro da floresta, 1 ou 2 metros dentro da floresta, que é onde está sombreado e o fogo é de baixa intensidade. Então, eles conseguem controlar com muito pouco esforço. Isso foi a inovação técnica deles. A outra é que eles mantinham com fogo áreas de
na floresta áreas de campo para ter materiais para a construção das casas. E entre eles o sapê, que é uma planta de gramínea que eles usam para fazer os telhados das casas. Eles estão manejando a vegetação secundária para voltar a ter floresta, e para poder construir as casas, eles estão cortando palha de inajá, que é uma palmeira, que não se queima. Então, a adaptação que eles estão fazendo para lidar com o novo regime do fogo envolve mudança na construção das casas, na tecnologia de construção. Então, dessa forma que o IBAMA e o Prev Fogo está trabalhando em parceria com as comunidades indígenas, contratando as brigadas por 6 meses, tendo essa cooperação técnica, valorizando o conhecimento tradicional na tomada de decisão. E essa foto aqui, eu estou me confundindo todo com esses... Essa foto aqui é o Emanuel, é um dos co-organizadores do evento, são os pesquisadores que foram no projeto que a gente financiou, sendo guiados pelo brigadista indígena a olhar a natureza. Eles estavam apontando ali e falando, olha, agora eu não lembro o que era. Esse aqui era o botânico, o Otávio, o Felipe, professor, e o nosso brigadista indígena, direcionando o olhar dos pesquisadores para orientar eles no campo, no desenvolvimento da própria pesquisa. Então, foi uma coisa muito oportuna que a gente conseguiu fazer também, que foi uma pesquisa em que houve envolvimento da comunidade e troca de conhecimento entre a academia e o campo, nas duas vias, já durante a coleta de dados em campo. Obrigado.